Boa noite, querido, graça e paz. Você está feliz de estar aqui hoje? Amém. Nós sabemos que será o segundo dia maravilhoso. Então se alegre e vamos cantar com a gente. Amém. Desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Diga assim: perseguidos, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Nós estamos de pé. Diga mais uma vez: perseguidos, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, nós somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Você pode cantar assim: a perseguição. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Você vai, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor.
estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Suas vozes dizem assim: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Oh, aleluia. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Oh, o inferno não vai, não vai. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos, Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. aleluia. E você pode erguer as suas mãos, fechar os seus olhos, bem dizer o nome dele, dizer a ele o quanto ele é importante para você. Ah, Senhor, nós estamos aqui, Pai, para te buscar. Nós estamos aqui, Senhor, para obter mais de ti, Senhor. Nós queremos mais da tua presença, mais da tua glória, Senhor. Nós queremos te conhecer, Pai, mais. Senhor, nós queremos ver, Pai, a tua face. Nós queremos estar mais perto de ti, Pai, pois tu és tudo, tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que desejamos, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, porque nada mais pode nos impedir de ir até ti, mas a tua presença foi colocada dentro de nós. Obrigado, Senhor, porque hoje nós somos o templo que carrega a tua presença. Obrigado, Senhor, porque o véu do templo foi rasgado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti. Obrigado, Senhor, porque o teu sangue nos aproximou. Obrigado, Pai, porque o preço já foi pago. Obrigado, Pai. Nós te desejamos. Eu quero estar neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar
Eu quero estar neste lugar, neste lugar, onde o amor não se esfria, o fogo não se apaga. Em tua presença, em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, é onde eu quero estar, Senhor Jesus. Santo Espírito, Santo Espírito, eu me agir, o meu anseio é permanecer em teu amor, em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, é o meu lugar, em tua presença, Senhor, em tua presença, tua presença é onde eu quero estar, Senhor, é o meu lugar, em tua presença, é onde eu quero passar a minha vida. Eu quero estar neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. eu quero estar. Eu quero estar Eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfria e o fogo não se apague. em tua presença, em tua presença, Senhor
rendo a ti, eu me entrego a ti. Eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. A tua presença é tudo que eu mais quero, é tudo que eu anseio, é tudo que eu desejo. Como nós te amamos, Pai, nós te desejamos, nós te colocamos em primeiro lugar. Nada mais importa, tudo perde seu valor perante a tua grandeza. Tu és tudo, tu és tudo. Nós te desejamos, nós te ansiamos, Pai. Nós escolhemos mais de ti, nada mais importa, nada mais importa. É só a ti que queremos, Pai, nada mais importa. Nada mais importa. Eu escolho a melhor parte, eu escolho a melhor parte, eu escolho a melhor parte, não pode ser tirada de mim. Eu escolho a melhor parte, eu escolho a melhor parte, eu escolho a melhor parte, não pode ser tirada de mim. Eu escolho a melhor parte. Nós escolhemos a ti, nada mais importa, não. Eu escolho a melhor Não parte, pode ser tirada, não. pode ser tirada de mim. Escolho, Eu escolho a melhor parte, eu escolho a melhor parte, eu escolho a melhor parte, não pode ser tirada de mim. Nada mais importa agora, só estar aos teus pés. Encontrei o meu lugar,
Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Seja bem-vindo à segunda noite da conferência Enraizados. Você está com expectativas no seu coração? Amém, nós vamos receber bastante do Senhor nessa noite. Nós temos a alegria de receber o pastor Diego Isidro. Ele vai compartilhar conosco a palavra de Deus. Fica pronto, querido, Deus tem algo grande para liberar sobre nós essa noite, amém? Glória a Deus. Pastor, por favor. Aleluia, glória a Deus, boa noite, gente, graças e paz. Que bênção você estar aqui conosco, né? Para mim é uma alegria muito grande estar com cada um de vocês aqui nessa noite para desfrutarmos desse tempo de conferência. Não é verdade? Quando falamos sobre conferência, fala sobre a gente conferir coisas, né, na nossa vida. E o que bom é que essa conferência não depende de terceiros, né? Deus não terceiriza essa conferência, mas cabe a cada um de nós. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A Bíblia também fala sobre julgar o homem a si mesmo. Então a gente está numa conferência, né? E cabe a mim e a você, né, fazer essa conferir coisas na nossa vida. Tem um checklist, dizer: rapaz, aqui eu estou bom, aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu preciso lançar fora, isso aqui eu preciso multiplicar. Então eu creio que Deus vai fazer grandes coisas, amém? Você pode sentar, que bênção estar com você aqui. Obrigado ao grupo de música. Só vai ficar o tecladista ali comigo. Daqui a pouco eu chamo vocês, tá bom? Aleluia. Você pode aplaudir a vida deles? Que bênção, irmãos, né? Eu costumo dizer que o louvor é igual João Batista, prepara o caminho para a palavra, né? Então fomos aqui um momento de adoração, de louvor, mas eu creio que Deus vai fazer muito mais daquilo que Ele já iniciou a fazer na quinta-feira, amém? Então eu queria agradecer desde já ao pastor Antônio, a sua esposa Débora, ao Carlinho, a Karine e a todos vocês que fazem parte também dessa igreja, por ter nos convidado para estar desfrutando desse tempo precioso com vocês aqui. Assim como o apóstolo Paulo, ele disse que ele gerava muita expectativa para estar com alguns irmãos, mas essa expectativa dele não era só para dar, mas também para receber. A gente também tem recebido um bocado aqui da unção que permeia nesse lugar, sobre a vida de cada um de vocês, sobre essa igreja preciosa, né? Que bom saber, irmãos, que temos irmãos espalhados por cada canto do Brasil, né? Não só no Brasil, como também fora do Brasil. Nós somos uma família, amém? Aleluia. Então eu estou em casa, amém? Aleluia. Então olhe para seu irmão e diga: nós somos uma família. Aleluia. Então, glória a Deus. Então o tema que Deus colocou no meu coração nessa noite para estar tratando com vocês é enraizados no serviço. Amém? Você pode falar comigo, diga: enraizados no serviço. E aí você vai abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Se você é bom de endereço, abre comigo lá rapidinho. Se não é, você escuta. E aí a gente vai iniciar. Diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Isso aqui é Paulo, né, escrevendo para seu filho na fé, Timóteo. Ele diz: para que, se eu tardar, fiqueis cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então a gente vê aqui que Paulo está escrevendo para o seu filho, dizendo: olha, Timóteo, eu estou te escrevendo, porque se eu demorar, se eu me atrasar, você fica pronto, você já fica ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Amém? Diga: a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. E ele fala que essa casa é a coluna e baluarte da verdade. Então o que é que isso traz para mim, irmãos? Que você nunca vai escutar mentira daqui do púlpito. Você sempre vai escutar a verdade. E a Bíblia diz que importa, irmãos, que nesses últimos dias a gente se apegue com mais firmeza às verdades já ouvidas. Para quê? Para que a gente não venha se desviar delas. Amém? Mas o que me chama a atenção é que ele fala que há um proceder, né, de estarmos na casa do Senhor. Então nós não podemos estar aqui na casa de Deus, na igreja
do Deus vivo, irmãos, de qualquer jeito, de qualquer forma. Existe um proceder para as nossas vidas. E quando a gente começa a entender que proceder é esse que nós devemos ter na casa do Senhor, a gente começa a enxergar e dizer, rapaz, eu não posso me comportar de qualquer jeito, eu tenho que andar em amor na casa de Deus, eu tenho que andar em honra, eu tenho que valorizar esse ambiente, eu tenho que valorizar as coisas que Deus estabeleceu. Mas um proceder, irmãos, que me chama a atenção que a gente deve ter na casa de Deus, também é acerca do serviço. Amém? Deus nos chama, irmãos, para servir na casa dele. Não existe esse chamado de esquentar banco. Ah, não, pastor, mas existe. Olha, as cadeiras eram de plástico, já tem agora algumas cadeiras acolchoadas. Eu prosperei no meu ministério. Não existe, irmãos, ministério de esquentar banco. Você foi chamado para estar em movimento, você foi chamado para fazer algo, né? Você só existe, irmãos, porque antes de você e eu existirmos, já existia um propósito para as nossas vidas. E sabe, esse propósito nunca termina em nós, sempre vai tocar pessoas. E como é que eu posso tocar pessoas, irmãos? Vivendo o propósito. Deus te chama para você servir ao propósito que Ele estabeleceu na sua vida. Mas Deus não deixa a gente solto. O que é que Deus faz? Ele nos planta na sua casa. E Salmos capítulo 92, verso 13 diz, plantados na casa do Senhor, eles vão florescer nos átrios do nosso Deus. Então Deus nos planta, irmãos, Deus nos compara como árvores. E árvores, irmãos, devem estar plantadas. Uma árvore que ela não está plantada, irmãos, ela vai morrer, ela vai perecer. Pode passar até algum tempo ainda com as folhinhas verdes, mas o futuro dela é que seque, é que morra. Por quê? Porque ela não está enraizada. Amém? Então Deus nos compara como árvores. Lembra quando Jesus orou por um cego? E ele disse, olha, eu vejo pessoas como árvore. Jeremias diz que nós somos como árvores plantadas. Lá em Salmos capítulo 1 diz que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que no seu devido tempo dá o fruto, que ele não receia quando vem o calor, mas a sua folhagem está sempre verde. Mas, irmãos, devemos entender que o propósito de estarmos plantados é para nós crescermos. E a Bíblia diz que os plantados pelo Senhor, eles vão florescer. Amém? Então Deus tem expectativa, irmãos, no nosso crescimento. Deus quer que venhamos a crescer. Por quê? Porque Ele sabe, irmãos, que menino não pode desfrutar da herança. Lá em Gálatas capítulo 4 diz, olha, mesmo ele sendo herdeiro de tudo, porque ainda é menor, porque ainda é criança, ele não pode desfrutar. E às vezes a gente fica perguntando, Senhor, mas a Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Cadê a bênção do Senhor? Mas sabe, irmãos, que a bênção de Deus só vai se manifestar de acordo com a nossa maturidade. Eu tenho 2 filhas, né? Tudo que eu e Pauliana tem, né, é delas. Mas eu não vou dar o meu carro para ela dirigir. Por quê? Porque ela não tem maturidade. Então a pergunta não é se Deus tem bênção para nós. A pergunta é se nós estamos prontos para receber a bênção que Ele tem. Não sei se você já comprou um presente, creio que sim, mas quando você está numa loja de brinquedo e você pega um brinquedo daquele, tem algumas instruções, algumas recomendações que diz, olha, esse brinquedo é proibido para crianças, né, ou para pessoas de 0 a 5 anos. Ou seja, quem tem 6 anos está habilitado para desfrutar daquele brinquedo, sim ou não? Amém? Então Deus deseja, irmãos, o nosso crescimento para quê? Para que a gente venha desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Aleluia. Mas às vezes a gente fica perguntando, Senhor, cadê as coisas? Sabe, irmãos, o que faltou não foi o azeite, foi as panelas. Porque quando as panelas acabaram, o azeite parou. Amém? Então você não deve estar perguntando, Senhor, o Senhor tem bênção para mim? Não, você deve perguntar, Senhor, como é que eu me capacito para receber do Senhor? Lembra lá, o Senhor deu 5 talentos a um, 2 a outro, 1 a outro, segundo a sua capacidade. Essa capacidade fala sobre maturidade. Então quem vai determinar, irmãos, aquilo que nós vamos receber de Deus, não é Deus, mas está sobre as nossas vidas, essa responsabilidade. Então o que é que me compete? Entrar nessa posição de maturidade para receber, irmãos. Amém? Porque Deus deseja que a gente cresça. Sabe, irmãos, existem 2 coisas que a gente quer que não cresça. A primeira é jumento e a segunda cachorro. Quando é pequenininho as coisas são bonitas, irmão, né? Não sei se você já viu um jumentinho novo. É bonitinho, pai, fofinho. Você quer que não cresça, é igual a cachorro. Cachorro não tem diferença de raça quando é novinho. Você olha, rapaz, que cachorro bonitinho. Mas quando cresce, começa a ficar feio, Então, 2 coisas que a gente quer que não cresça, irmãos, é jumento e cachorro. Mas Deus deseja, irmãos, que a gente cresça. Por quê? Porque quando a gente cresce, a gente vai desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida.
Agora, qual é o meio? Aonde foi que Deus estabeleceu para o nosso crescimento? A igreja do Senhor. Diga, a igreja do Senhor. E domingo nós vamos falar sobre esse tema, né? Eu amo a minha igreja, e você vai ver que você só pode amar aquilo que você conhece. E você só desfruta, irmão, daquilo também que você tem conhecimento. Amém? Aleluia. Mas, irmãos, a gente cresce estando plantado, mas a gente só vai frutificar servindo. Eu vou repetir isso para você. A gente cresce estando plantado, mas a gente só vai frutificar servindo. E Deus está de olho também na nossa frutificação, porque a Bíblia diz, aquele que está em mim, se não der fruto, meu Pai corta. Mas aquele que está em mim, se der fruto, o meu Pai poda. Para quê? Para que venha dar mais fruto ainda. Então o propósito de Deus não é só a gente estar plantado, é a gente estar plantado, crescendo, florescendo na questão e também frutificando. Porque se a gente não frutifica, irmãos, e o frutificar fala sobre o serviço, amém? A gente vai estar igual aquela figueira sem fruto, enganando os outros e sendo enganado. Eu vou para a igreja, mas eu só sou um telespectador, só sou um consumidor. Não, irmãos, nós somos participantes. A Bíblia diz que nós devemos prestar o nosso culto racional, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então a gente não vem aqui consumir, a gente vem aqui cultuar. Nós não somos consumidores, amém? Nós somos adoradores, nós somos filhos, irmãos. E devemos prestar culto ao Senhor. Mas sabe, irmãos, que a gente presta culto a Deus também servindo. Eu não quero estar no nível daquela figueira que Jesus olhou e só tinha folhas. Eu quero estar na condição, irmãos, de Ele olhar para mim e enxergar frutos. E o fruto vem através de quê? Diga, do serviço. Amém? Aleluia. Mas a gente pensa que o serviço só foi designado para aqueles que têm os 5 chamados no ministério, ou os 5 dons ministeriais. Mas a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, do verso 11 em diante, ele diz que esses dons, né, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, ele foi dado à igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, irmãos. Existe um propósito porque os dons do ministério foram derramados, foram dados à igreja. E ele diz qual é esse propósito: para aperfeiçoar os santos, para que os santos desempenhem o seu serviço. Amém? Então quem faz o ministério, irmãos, é eu e você. Quando Poliana disse que Deus estabeleceu os dons ministeriais na igreja, não foi por ordem de importância, mas foi por ordem de necessidade. E a Bíblia diz que o mesmo Deus que estabeleceu o apóstolo, o mesmo Deus que estabeleceu o profeta, foi o mesmo Deus que estabeleceu os socorros, irmãos. Amém? E a Bíblia mostra que esse ministério também é importante para a igreja. Aleluia. Então eu quero fazer uma pergunta: por que eu devo servir na igreja local? Você pode perguntar ao seu irmão, por que devemos servir na igreja local? O primeiro ponto, irmãos, é porque é um mandamento do Senhor. Diga, é um mandamento do Senhor. A Bíblia mostra que quando os apóstolos, né, escreveram cartas à igreja ou a alguns líderes, né, eles escreveram com uma finalidade de melhorar, de trazer uma correção, de trazer um alinhamento, de trazer mesmo uma celebração. Então aquelas cartas eram escritas para a igreja. E lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, quero que você abra comigo lá rapidinho, para a gente ganhar tempo. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, a Bíblia diz, servi uns aos outros. Aleluia, diga, servir uns aos outros. E quando a gente vai entender o que é igreja, irmãos, igreja é uns aos outros, diga, uns aos outros. A Bíblia diz amar uns aos outros, suportar uns aos outros. Tem alguns irmãos que a gente precisa da graça extra, né? Eu lembro do livro, né, que o irmão Reagan, ele estava no final do ano agradecendo algumas pessoas na igreja pelo seu serviço, né, por ter ajudado ele no ministério, nas coisas. E antes de terminar o agradecimento, ele agradeceu a uma irmã que as pessoas ficaram espantadas. Mas rapaz, como é assim, irmão Reagan? O senhor agradecendo aquela irmã, porque aquela irmã era a maior fofoqueira que tinha na igreja. E ela disse, não, por causa dela, né, eu tive que orar mais, eu tive que andar mais em amor, eu tive que exercer a paciência. Amém? Sabe, irmãos, quando estamos no propósito de Deus, até os nossos inimigos nos ajudam. Até os nossos inimigos vai cooperar para o nosso crescimento. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e estão ligados no seu propósito, irmãos. Então, quando você está vivendo o propósito, tudo, irmãos, vai cooperar para o teu bem. Mas se você não está vivendo o propósito, irmãos, pode ter certeza, até aquilo que você acha que é certo, não vai cooperar. Mas se você está vivendo o propósito, irmãos, e se levanta alguém como opositor, dê até uma oferta a ele. Diz, rapaz, você me ajudou.
Amém? Mas a gente entende, irmãos, que é um mandamento a gente servir na igreja. A Bíblia diz servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. E a Bíblia diz como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Então, se ele destaca aqui bons despenseiros, é porque existem dispenseiros que não são bons. E aí a gente volta para aquela questão da conferência, julgue-se o homem a si mesmo. E aí você vai julgar se você está sendo um bom dispenseiro ou não. Agora, como é que eu sei que eu sou um bom dispenseiro ou não? A Bíblia fala, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, que o que Deus requer dos dispenseiros é que cada um deles sejam encontrados fiel. Sejam encontrados em fidelidade, irmão. Sabe, se existe um lugar que Deus abençoa a nossa vida, é nesse lugar de encontro chamado fidelidade. Amém? Como Poliana falou ontem, Deus, Ele não galardoa segundo a visibilidade, mas segundo a fidelidade. Diga, fidelidade. Quando a gente vê lá em 2 Crônicas, capítulo 30, 1 Crônicas, capítulo 30, quando Davi volta com o seu exército para a sua cidade, lá em Ziclag, ele chega lá, está a maior destruição, porque os amalequitas tinham destruído e tinham levado toda a sua família cativa. E as pessoas por um momento queriam pegar Davi, mas Davi recobra ânimo no Senhor. E ele pergunta, Senhor, é para a gente ir contra eles? E Deus disse, olha, vai porque eu já dei a vitória a vocês. E a Bíblia diz que eles foram, mas no meio do caminho algumas pessoas estavam cansadas. E ele diz, olha, fica aqui vigiando a bagagem, porque eu e os demais vamos lá e vamos reaver todas as coisas. E eles conquistam a vitória, estavam trazendo os despojos juntamente com a sua família. Aí tinha uns engraçadinhos que dizem, olha Davi, a gente não pode dividir, né, a mesma coisa com aqueles que ficaram. A paga não pode ser igual para aqueles que foram, para aqueles que ficaram. Mas Davi disse, não, a mesma paga ou a mesma recompensa dos que foram, também serão os dos que ficaram. Por quê, irmãos? Porque aqueles que ficaram foram fiéis. Então mostra, irmãos, que Deus não recompensa a gente segundo o ofício, mas segundo a fidelidade, irmãos. É por isso que Deus quer, irmãos, que a gente seja encontrado fiel. Diga, encontrado fiel. Aleluia. Mas às vezes a gente está mais atrás do ofício do que da fidelidade. Sabe, irmãos, eu posso estar aqui pregando, mas se eu não estou sendo achado fiel, irmãos, aquele que está lá no trânsito vai receber o seu galardão e eu não. Porque Deus se recompensa segundo fidelidade, não segundo o ofício, irmãos. Tem muita gente que vive atrás do ofício, mas, irmãos, se Deus tem isso para você, Deus vai trazer até você. Amém? Não é para a gente estar correndo atrás das bênçãos. A Bíblia diz que as bênçãos elas vão correr atrás de nós. Aleluia. Agora, quando é que ela vai nos alcançar? Quando a gente estiver no lugar de fidelidade. Lembra quando Deus procurou Adão? Será que Deus não estava vendo Adão naquele lugar? Adão, aonde estás? A Bíblia diz que Deus é onipresente, é onisciente, onipotente. É porque Deus não estava encontrando Adão no lugar de fidelidade. Ele disse, cadê? Eu não coloquei você aqui, eu não estabeleci nem você nesse lugar. Cadê você que eu não estou encontrando? Eu te pergunto, será que Deus está te encontrando aonde Ele te plantou, irmãos? Não, mas se não for para ser visto, eu não quero servir. Mas serviço não é para ser visto. Amém? Aleluia. Mas a Bíblia diz, irmão, se você quer ser visto, a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão passeando por toda a terra. Então deixa ser encontrado pelo Senhor. Diga, não é pelo ofício. Diga, é pela fidelidade. E aí eu queria que o pessoal da mídia soltasse aqui umas fotos que eu trouxe para você entender, irmãos, que o que vai recompensar a nossa vida é a fidelidade. E aí quando você começa a enxergar, quantos conhecem essa pessoa aqui da foto? Quem é? A Mama Jane, fundadora, irmãos, do Ministério Verbo da Vida. Ela estava em Campinas, mas ela disse, olha, Deus está me inclinando para ir para os Estados Unidos, ajudar naquela obra de lá de Orlando. E sabe, irmãos, ela chegou lá, mas a forma como ela chegou foi para servir. Ela podia muito bem, irmãos, e até recompensável, e até justo por aquilo que ela já plantou, ela, né, ser servida. Mas, irmãos, a Bíblia diz que maior é aquele que serve. A Bíblia diz que Jesus, Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Mas a gente vê aí onde ela está, irmãos. Ela não está buscando ofício, ela não está buscando visibilidade. O que ela está buscando é agradar a Deus. Porque ela sabe que é de Deus que vem a nossa recompensa. E aí, irmãos, o pessoal diz que ela mesmo que preparou esses alimentos. Estava lá vendendo para quê? Para ajudar no crescimento da igreja.
Eu lembro, irmãos, né, de um testemunho que o bispo Guto, ele fala que ele chegou lá em Soledade, e lá no projeto IRI, da ONG lá que tem, e ele identificou uma criança, aquela criança tinha um cabelo grande, mas ele não sabia identificar se era homem, se era mulher, se era menino ou menina. E ele perguntou ao pastor lá, disse, olha, aquela pessoinha ali, né, é homem ou é mulher? Ele disse, não, é homem, bispo. Mas por que ele está de cabelo grande assim, não tem condição de cortar? Ele disse, não, é porque ele determinou deixar o cabelo crescer, para ajudar na venda do cabelo pessoas que não têm condição no tratamento oncológico. Aí eu te pergunto, o que é que você tem deixado crescer na sua vida para abençoar outros? O que é que nós temos deixado crescer, irmãos? Para abençoar pessoas, porque como eu disse, o nosso propósito não termina em nós, sempre deve tocar pessoas. Aleluia. Eu te pergunto, as tuas orações, como é que tem sido feito? Você tem orado em prol de outras pessoas? Ou você só tem orado para você? Porque lá em Tiago diz que a gente às vezes não tem recebido porque a gente tem pedido mal, só para desfrutar nos nossos bel prazer, irmãos. Aleluia. Você está animado? Eu vou apertar mais, viu? Estou tranquilo demais, eu estou indo segundo embora. Aleluia. Mas diga, fidelidade. Aí eu queria chamar o grupo de música aqui, vem cá. Porque você vai entender, irmãos, que Deus galardoa segundo a nossa fidelidade. E o que é fidelidade? É Deus nos encontrar aonde Ele nos plantou, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? Isso é ser fiel ao Senhor. Isso é ser um bom despenseiro. É Deus nos chamar, é Deus nos encontrar aonde Ele nos plantou, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. E sabe, né? Eu queria que vocês agora que cantassem, pegassem algum instrumento. Né? Vai lá, você vai pegar o violão, o outro vai pegar o que toca, vai pegar o microfone e a gente vai cantar aqui. Vai lá, você é da bateria? Então vem para cantar. Do violão vem para cá, né? A gente vai misturar aqui. Não é só servir, né? Vamos lá, gente. Vamos lá. Sim, vamos lá. Cadê? Cantar. Bora, eu vou ajudar também. Eu sou cantor. Eu não quero pregar, eu quero cantar. Vamos lá, me ajuda aí, gente. Não, você vai pregar aqui, chega. Venha, você vai pregar aqui. Mas eu queria, vamos lá, gente, rapidinho, pronto. E aí eu queria que a gente cantasse Santo Espírito, né? O inferno não pôde prevalecer, né? A igreja do Senhor, vamos lá. Verá que sai? Vamos lá, vou cantar 3 e aí a gente arrebenta aí. Vamos lá? Vamos lá. Qual é? A gente vai cantar qual? Aquela que a gente ensaiou, gente. Não vamos fazer feio, não. A gente está numa conferência, irmão. O pessoal pagou para estar aqui. Não vamos fazer feio, não. Santo Espírito ou a Igreja do Senhor? Vamos lá. Qual é que a gente vai cantar? Qualquer uma? Então vamos lá. Não, ele não vale não, você sabe tocar, né? Então vem pregar, eu vou para lá. Vem para cá. Você vai cantar também, vai pregar ali, viu? Você pode aplaudir a vida deles, irmãos. Agora volta cada um para o seu lugar de origem. Vamos lá, teclado no teclado. Irmãos, a gente deve entender que não é o ofício, irmãos. É Deus nos encontrar fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Aleluia. E você vai ver, irmãos, que quando cada um está no seu lugar, fazendo a sua devida coisa, você vai ver que as coisas fluem normalmente. Mas quando eu estou querendo ocupar um lugar que não é meu, eu estou querendo que Deus unja alguém que não existe. E Deus só unge aquilo que é autêntico. Sabe, irmãos, a unção só flui daquilo que é original. Aleluia. Então, se você está querendo ser alguém que Deus não te chamou para ser, aleluia, até aquilo que você é, você deixa de ser.
Deus tinha feito Lúcifer para ser o quê? Era um querubim da guarda ungida. Ele tinha sido ungido para ser um querubim. Mas ele queria ser Deus. E até o que ele era, um querubim, ele deixou de ser, se tornou um demônio. Às vezes, irmãos, a gente está querendo ser o primeiro no inferno do que ser o segundo no céu. Às vezes a gente está querendo ser Senhor no inferno do que ser servo no céu. Mas quando a gente está no lugar certo, obedecendo a Deus, Deus nos encontrando, irmãos, em fidelidade, você vai ver que as coisas fluem. Você não precisa fazer força, por quê? Porque a unção vem. Vamos ver aqui se a gente vai fazer força aqui? Vamos lá. Agora a gente sai, né? Santo Espírito, vamos lá. Cadê o tom? Não está todo mundo certo ainda no seu devido lugar, né? Vamos lá ver se sai música ou não. Não precisa apagar não, só para você ver como flui as coisas melhor. Então deixa ser encontrado, irmãos, aonde Deus plantou você. Porque isso é ser fiel ao Senhor, é Deus te encontrar fazendo o que Ele te chamou para fazer. Eu lembro de uma ministração, tinha acabado, e uma mulher pediu uma oportunidade, e ela tinha um esposo bem grande, calçava um número maior, e ela pegou o sapato do esposo, e começou a andar na igreja com o sapato. E o povo só disse, rapaz, essa mulher estragou o culto, estava tão indo bem, rapaz, que papagaiada é essa, que palhaçada é essa que essa mulher está fazendo? E ela disse, você está achando engraçado o que eu estou fazendo, você está achando até papagaiado, mas mais engraçado e mais papagaiado é você andar em um chamado que não é seu. Amém? É vergonhoso, irmãos. Mas quando você se encaixa naquilo que Deus projetou para você fazer, as coisas fluem melhor. Aleluia. Não, mas eu quero violão. Mas se não é violão, irmãos, é cantar, canta, vai fluir. Porque Deus não recompensa segundo o ofício, mas segundo a nossa fidelidade. Amém? Aleluia. Então, daqui a pouco eu chamo vocês para a gente fluir no final do culto, mas o tecladista fica lá. Como Pauliana disse, ô menino bonito, né? Então, outro ponto, irmãos, que a gente vê, porque nós devemos servir na igreja local, é porque o nosso dom é único. Digo, o meu dom é único. Aí você pode dizer, mas já tem muita gente servindo. Mas existe coisa, irmãos, que só cabe você. Amém? Existe espaço, irmãos, para você nesse lugar. O seu dom é necessário aqui. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28, diz, pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, eles são necessários. Amém? Eu não sei quanto a você, mas irmãos, eu louvo a Deus pelos meus dedos midinhos. Porque os dedos midinhos do pé trazem equilíbrio para a minha vida. Às vezes a gente nem lembra que tem dedo midinho. Só lembra às vezes quando leva uma topada. Mas quando leva uma topada, dói o corpo todo. Como os cílios, né? Às vezes o homem nem liga muito para cílios, mas as mulheres, né? Mas tira os cílios para tu ver, irmão, se tu consegue dormir. Consegue não. E porque você tira os cílios, algo que parece tão insignificante, isso pode afetar o corpo todo. Então diga, eu não sou insignificante. Amém. Existe algo para você, irmãos, fazer aqui nessa igreja. Existe algo que Deus determinou para que você fizesse, irmãos. Então não existe serviço insignificante. Existe serviço, irmãos, que a gente faz para o Senhor. E se foi Deus que nos estabeleceu, irmão, nós devemos corresponder a isso. Amém? Então, irmão, não pense, mas a falta do seu serviço pode atrapalhar o andamento da igreja. É como eu disse, tira os cílios para ver se tu consegue dormir. Não consegue não. E vai acontecer o quê? Vai começar a afetar todo o corpo. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, onde a gente estava lendo, mas no 11, a Bíblia diz, no 10, diz que nós devemos servir conforme o dom que a gente recebeu. Diga, eu recebi um dom. Então mostra, irmãos, que cai aquela falácia dizendo assim, que nós todos somos iguais. Não, irmão, nós não somos iguais. Mas todos nós somos importantes. Olhe para seu vizinho e diga, eu não sou igual a você. Você não é igual a mim. Mas nós somos importantes. É por isso que no verso 11 diz, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. E se alguém serve, ou outra versão diz executa, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Então a gente vê aqui, irmãos, quando a gente atrapalhou aqui o louvor, não saiu nada. Mas quando cada um está fazendo o que Deus chamou para fazer, Deus vai ser glorificado, irmãos.
Amém? As coisas começam a andar, as coisas começam a acontecer. Mas a gente vê aqui, irmãos, que ele fala sobre dois tipos de pessoas na igreja: pessoas que são chamadas para falar e outras que são chamadas para executar. Mas tanto um como o outro, irmãos, existe uma responsabilidade. Porque ele diz: se fala, você não vai falar qualquer coisa. Você deve falar segundo os oráculos de Deus. Mas também, se você recebe, se você executa, você deve fazer na força que Deus dá. Amém? Para quê? Para que em tudo seja Deus glorificado. Porque a gente está aprendendo aqui, irmãos, que não é pelo ofício, é pela fidelidade. E quando a gente entende acerca de fidelidade, isso vai ser provado em 3 momentos na nossa vida: pelo tempo, pela ausência e pelas pressões. Sabe, irmãos, o capitão do navio, ele não é provado em águas boas, mas em águas turbulentas. Ser fiel em tempo bom, todo mundo é. Mas sabe que a nossa fidelidade deve ultrapassar a barreira da empolgação? Às vezes você não vai estar nem empolgado, mas a fidelidade deve falar mais alto na tua vida. Rapaz, eu estou cansado, mas eu sou fiel, eu vou cumprir a escala. Porque como aprendemos ontem, servir não é ocupar um cargo, é ser uma resposta. E sabe, irmãos, eu estou diante de respostas aqui nessa noite. Você não vem para esse lugar sendo uma pergunta, mas você vem ser uma resposta. Eu lembro de uma irmã, irmãos, que lá na igreja, ela compartilhando seu testemunho, e ela disse: pastor, eu não fui salvo pela pregação, pelo louvor. Eu nem sei o que foi pregado no dia que eu aceitei Jesus, que eu voltei para Ele, né? Não sei que músicas foram cantadas, mas eu sei de algo: eu recebi um abraço que mudou toda a minha vida. Porque ela disse: olha, pastor, eu tinha saído de casa, mas antes de sair eu tinha deixado tudo preparado, porque se Deus não falasse comigo, eu ia dar cabo da minha vida. E ele disse: o senhor está vendo aqui, né? Se o senhor não falar comigo, se o senhor não me disser algo, quando eu voltar eu vou tirar a minha vida. E ela disse que quando chegou no estacionamento, a primeira coisa que ela viu foi um rapaz lá recebendo ela, orientando no carro, e disse: olha, hoje será o melhor culto da tua vida. Deus preparou esse momento para falar com você. Abra seu coração, pode ficar despreocupado, fique ligado em tudo aquilo que Deus tem para você. E ela disse que já viu Deus falando. Quando chegou na igreja para entrar, tinha uma diaconisa lá, e ela disse: olha, irmã, seja bem-vinda, né? Receba esse abraço, é Deus abraçando você. Quer dizer que você é muito importante para o Senhor. E ela disse que quando entrou no culto, ela ficou pensando daquilo que o irmão tinha falado lá fora e do abraço que tinha recebido. E ela lembra que quando fez o anúncio para se reconciliar com o Senhor, ela foi a primeira a levantar. Porque a gente entende, irmãos, que não é uma posição que a gente ocupa, mas é uma resposta que nós somos, irmãos. E Deus quer usar a mim, Deus quer usar você. Imagine se aquela irmã não tivesse sensível, e aquele irmão não tivesse sensível ao Senhor, aquela irmã tinha se perdido. Então seu serviço é valoroso, irmãos, na igreja. O Tony Cook, ele fala no seu livro Em Busca de Timóteo, diz: olha, sirva de uma tal forma como Michelangelo ele pintou, sirva de uma tal forma como Beethoven compôs. Sabe, irmãos, que pessoas esquecem ministração, mas não esquecem o banheiro sujo. Vamos para a igreja. Qual a igreja? A Verbo da Vida lá de Interlagos. Aquela igreja de banheiro sujo. Não, irmão, estou dando só um exemplo, viu? Estive lá, mas o banheiro estava sujo. Porque ministração a gente esquece, mas algo que a gente vê a gente nunca vai esquecer. Então você é a resposta, irmãos. Amém? Diga: eu sou a resposta. E a gente vê que a fidelidade ela é provada através do tempo. Então não se agonie, irmão. Você vê que Abraão, por se agoniar, ele abraçou, ele gerou um Ismael, quando Deus tinha um Isaac para a vida dele. E às vezes a gente está igual a Esaú, trocando a bênção, irmãos, por um prato de lentilha. Às vezes a gente está parando no caminho por migalhas, onde Deus tem um banquete para nós. Sabe, irmãos, que Deus ele não é ansioso. Deus ele não está preocupado. A Bíblia diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Então, irmãos, se Deus te chamou, Ele vai fazer, irmãos. Acredite nisso. Mas seja fiel onde Ele plantou você. Está demorando demais. Não, irmãos, fica tranquilo. Amém. O irmão Rega diz: eu prefiro estar um pouco atrás, mas está vendo Deus na frente me chamar, do que estando na frente não está vendo Deus em lugar nenhum mais. Mas a fidelidade também vai ser provada pela ausência. Porque você vê que quando aquele senhor entregou os talentos, 5 a um, 2 a outro e 1 a outro, o que é que aconteceu? Ele se ausentou.
Então a fidelidade, quando ele apareceu, foi uma prestação de conta. E aquele que tinha 5 multiplicou por 5. E o que foi que ele disse? Servo bom e fiel. Mas onde é que a fidelidade foi provada? Na presença dele? Não, na ausência. Amém? A gente não faz as coisas só para ser visto. A gente faz, irmãos, por causa do Senhor. Amém? Mas também vai ser provado pelas pressões. Paulo, quando chegou na ilha lá, que pegou um graveto, jogou no fogo, o que foi que apareceu? Uma víbora. Eu te pergunto, o que é que tem saído da tua vida quando as pressões chegam? Um graveto, porque graveto simboliza a questão de humildade. Ou tem saído serpentes no tempo das pressões? Eu lembro de uma vez que eu levei uma corretiva, e sabe aquela corretiva boa que a gente... E o pastor olhou, viu que eu fiquei desconfortável e disse, deixa eu falar contigo. Sabe que os tempos de correções não vão ser os mais celebrados, mas serão os mais importantes da tua vida? E deixa eu dizer algo, se eu estou corrigindo a tua vida é porque eu tenho interesse em você. Porque se eu não tivesse interesse em você, eu não corrigia. E ele sabe do negócio dele, a mesma voz que dirige, seja ela também a voz que corrige você. Porque, irmão, se a gente não corrige 1 grau no avião, na rota, talvez a uma distância mínima não vai fazer diferença. Mas se a gente tem um percurso longo para prosseguir, irmãos, se a gente não consertar, se a gente não corrigir 1 grau, lá na frente vai sair a maior diferença. A gente não vai chegar no destino. Amém? E como você está empolgado, eu já vou continuar nisso. Amém? Mas aqui é igual anestesia, né? A gente está anestesiado, sem movimentar, mas Deus está operando. Então as pressões, irmãos, não deixa as pressões mudar o teu foco. Rapaz, pastor, eu vim lá, já vim, não sei de onde, já vim do trabalho direto. Aí só porque eu não botei o púlpito assim, ele reclamou com minha vida, ele não vê não, o que é que eu faço? Mas sabe, irmãos, que a excelência não é um alvo, é um caminho que a gente trilha. E sabe qual é a inimiga da excelência? O tá bom. Ajeita o púlpito, não, tá bom assim. Aí esse tá bom é o inimigo da excelência. E Deus, irmãos, Ele é excelente. Então, quando é pedido para a gente fazer algo, a gente não vai só alinhar o púlpito. A gente vai alinhar, mas vai ver. Rapaz, precisa aqui só dar uma limpada. Milha extra. Aleluia. Mas nas pressões, irmãos, como é que a gente está se comportando? Nas correções. Lembra, não vai ser os mais celebrados, mas serão os mais importantes da sua vida. Amém? Aleluia. Então a gente vê aqui, irmãos, que ele fala sobre pessoas falando, pessoas executando. Mas o Espírito quer usar quem? Todos nós. Quando a gente vê lá a operação das manifestações do Espírito, ele diz a um e a outro. A um é dado no mesmo Espírito, a outro também no mesmo Espírito. Mas qual é o propósito? Um fim proveitoso. Então Deus quer usar a mim, Deus quer usar você. Mas Ele não quer apenas usar a gente, irmãos. Porque Ele não quer que a gente fique no nível da jumenta. A jumenta ela foi usada pelo Senhor, mas ela não tinha relacionamento com Ele. Então Deus quer nos usar, mas também Ele prefere também o nosso relacionamento. É por isso que a gente também tem que ter cuidado, irmãos, de não só estar servindo a obra, mas também servir ao Deus da obra. Amém? Porque isso é que importa. Eu não quero estar no nível da jumenta só sendo usado por Deus. Veja como Deus me usou. Não, irmãos, eu quero relacionamento com Ele. E como é que isso acontece? De um coração. É por isso que a gente também tem que ver, irmãos, a motivação do nosso coração. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Amazias fez o que era reto perante ao Senhor. Mas a Bíblia diz que ele não fez com o interesse do coração. E fazer o que é reto, mas não fazer com o coração naquilo, irmãos, é a mesma coisa de ter feito errado. Eu costumo dizer que fazer certo de forma errada é a mesma coisa da pessoa sendo feita e tendo o olho verde. Não vai mudar muita coisa, não. É a mesma coisa, irmão, de feriado cair no domingo. Epa, feriado, domingo. Para quem trabalha, né? Mas muda alguma coisa? Não muda, irmãos. Então veja por quê? Porque Deus pesa o coração. Amém? Então o nosso coração tem que estar naquilo. Porque, como eu falei, Deus galardoa fidelidade. Um outro ponto, porque eu devo servir a igreja local, porque isso vai trazer crescimento para a minha vida. E o crescimento, eu quero destacar 4 pontos aqui, 3 pontos, que mostram, irmãos, que quando a gente cresce, crescer em quê? Nos relacionamentos com pessoas. Isso vai nos ajudar, irmãos, a crescer. Lembra do irmão Reagan, agradecendo aquela mulher? Diz que, rapaz, por causa dela eu orei mais, andei mais em amor. Mas isso vai, irmãos, ajudar
nesse relacionamento. Provérbios diz que assim como um ferro afia outro ferro, assim é um amigo a outro amigo. Então, irmãos, para de mimimi e vem trabalhar. Sabe, água parada dá dengue e crente parado dá dengo. Deixa de ser dengoso, irmãos. Amém. Sabe, existem coisas que Deus compartilha conosco no nosso devocional, no nosso estudo, na nossa vida de oração, mas existe algo que Deus compartilha no serviço, e isso se chama fervor de espírito. Ele diz: sede fervorosos de espírito, como? Servindo ao Senhor. Amém. Quer ser fervoroso, irmão? Sirva. Mas sirva com o coração alinhado, sirva em fidelidade. Sabe, irmãos, quando a gente não está remando, a gente tem muito tempo para balançar o barco. Quando a gente não está fazendo nada, a gente fica com muito tempo vazio para olhar as coisas. E como meu pastor diz, olha, quando Deus mostra a sujeira, é porque Ele já te deu a vassoura. Então a gente não vem como consumidor, e o grupo de louvor hoje as músicas foram assim, não, irmãos. A gente vem aqui para celebrar, a gente vem aqui para cultuar. Amém. Aleluia. Glória a Deus, né? Então deixa disso, irmãos. Aí muita gente diz: não, eu não sirvo, ninguém fala comigo. Então vá para a recepção, você vai falar com todo mundo. Isso vai ser resolvido, irmãos. Não é verdade? Se o problema é esse que ninguém fala com você, sirva na recepção. Pode ter certeza, as pessoas vão falar com você. Eu lembro do irmão que chegou: pastor, eu vou sair da igreja. Por quê, irmã? Não, é porque eu chego aqui, às vezes ninguém me nota, ninguém me vê. Eu digo: você faz alguma coisa aqui na igreja? Faço não. Eu digo: pronto, vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: as 5 primeiras pessoas que a senhora encontrar, que a gente vai descer agora para o culto, a senhora vai abraçar. Ela disse: está certo. Eu digo: e no final a gente conversa, termina a conversa. E ela foi, fez isso. Quando foi no final do culto, eu digo: e aí, irmã? Ela disse: não, pastor, está tudo certo. Porque a gente entende, irmãos, antes das coisas serem a nossa colheita, deve ser a nossa semente. Mas o melhor lugar, irmão, para a gente estar é servindo. Por quê? A gente vai crescer também nas nossas habilidades. E muita gente diz: eu não sirvo porque eu não sei fazer. Seja bem-vindo ao grupo daqueles que aprendem fazendo. Amém? Como Paulo disse ontem, quando a gente não quer, irmãos, a gente arruma desculpa. Mas quando a gente prioriza, a gente arruma meio. E sabe, conversa, eu sempre digo, conversa não emagrece ninguém. Porque eu só estou conversando: não, eu vou malhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas, ó, você vê pela meu estereótipo, né? Que eu não estou querendo emagrecer, estou arrumando desculpa. Mas quando a gente quer, a gente arruma meios, irmãos. E como Paulina falou, né? Sementes, quando caem no solo de desculpa, ela não floresce. Amém? Então seja bem-vindo. Não é, a gente tem coisas, irmãos, que a gente vai aprender fazendo. Na igreja, eu lembro do meu pastor, a gente estava até conversando, ele me botou, irmãos, para estar à frente da construção da igreja. Mas eu não sou mestre de obra, não sou pedreiro, não sou arquiteto, não sou engenheiro. Mas, irmãos, eu disse: se ele está me chamando, eu vou. Eu creio na unção. Irmãos, você chega lá, você vê. Erramos em algumas coisas, erramos, mas estamos vivos, irmãos. Estamos aqui. Vê lá a bênção que é. Mas a gente não deixou de fazer, irmãos. Mas a gente aprende com aquilo. Eu te pergunto: você é mãe, você já aprendeu a ser mãe antes do menino nascer? Não. Eu tinha uma cachorrinha que ela pariu, eu fiquei olhando assim, a forma como ela dá. Eu digo: rapaz, quem foi que ensinou ela a fazer isso? Ela não passou no treinamento de pet shop para ser mãe. Mas, irmão, porque está na natureza, irmãos. Como Paulo disse, está na nossa natureza, no nosso DNA servir. Porque faz parte da cultura. Deus, Ele é um Deus que serve. Quando você vê de Gênesis a Apocalipse, você vê Deus servindo a humanidade, irmãos. Amém? Então para dessa desculpa que não sabe fazer. Se deixe aprender, irmãos. Eu lembro da minha filha, ela entrou, irmãos, está fazendo, né, a parte de mídia, fazendo as coisas. Hoje ela está ganhando seu próprio dinheiro. Com aquilo que ela aprendeu na igreja. Ela ligou: pai, tem um negócio para fazer aí, o que é que o senhor acha? Eu digo: rapaz, a gente está fora. Mas a gente vê, irmãos. Começou jovem aprendiz, comprou seu celular, comprou suas coisas. Mas aonde foi que ela aprendeu? Na igreja. Amém? Aleluia. Josué só foi um grande líder porque ficou perto de Moisés servindo a ele. Ele desenvolveu a sua habilidade servindo. Então tem coisas, irmãos, que a gente vai desenvolver na nossa vida quando a gente se colocar a servir. Porque não é o que a gente faz, é aquilo que a gente se torna com aquilo que está fazendo. Sabe, irmãos, a gente aqui no trânsito, por exemplo, não está treinando a gente de trânsito aqui para a prefeitura e para o governo de São Paulo. A gente está treinando pessoas. Eu lembro lá em Recife, na igreja de lá de Zona Norte, Júnior compartilhando com a gente de um médico, né? E esse médico, ele era um neurocirurgião. Então a pessoa já é médico, já é alguma coisa, né? A pessoa ser neuro, aí você já vê o status que ele tem. E ele está entre os 10 de Pernambuco, aí se fala nisso.
E ele chegou para servir, o local que ele foi servir foi no trânsito, na equipe externa. E passou-se um tempo, aí Júnior disse, rapaz, eu vi ele lá. Disse, rapaz, eu vou tirar ele daqui, eu vou botar ele em outro lugar. E ele foi conversar com ele, mas Deus já tinha falado com o Júnior. Com o pastor Júnior, dizendo, olha, não tira ele daí, deixa ele aí, porque foi eu que coloquei ele nesse lugar. Mas as pessoas passavam, olhavam e diziam, rapaz, esse doutor aí que abriu minha cabeça está aqui, aguardando meu carro. Que negócio esse cabo não é bom não. Mas ele foi conversar com ele. E ele disse, cara, como é que está esse teu tempo no serviço? Ele disse, pastor, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por eu ser médico, por ser neurocirurgião, tá, assim como o senhor sabe minha história, eu era uma pessoa orgulhosa, soberba. Mas foi aqui que Deus começou a tratar comigo. Hoje eu sou um bom pai, hoje eu sou um bom esposo, hoje eu sou um bom profissional. Não me tire daqui não. Porque, irmãos, não é o que a gente faz, é o que a gente se torna com aquilo que está fazendo. Aleluia. Então a gente veio aqui, irmãos, para desenvolver a nossa habilidade. Um outro ponto que dentro desse crescimento, porque nós devemos servir na igreja local para crescer, é porque também a gente vai desenvolver a nossa perseverança. Sabe, irmão, se existe algo que afeta o corpo de Cristo, é começar e não terminar. Eu não sei quando é você, mas eu tinha um problema. Eu começava a ler um livro, mas nunca terminava. Aí Deus disse, olha, as coisas na tua vida estão igual a isso. Deus fala assim comigo, viu, irmão? E aí eu digo, rapaz, então eu vou me dedicar, eu vou ler um livro. E eu comecei lendo fininho, eu digo, pronto, aqui eu já li, ó. É porque às vezes a gente bota meta tão grande que a gente não consegue chegar, a gente se frustra. Mas se você quer orar 1 hora, divide essa 1 hora em 6 vezes de 10 minutos, fica mais fácil. Não é verdade? Mas, irmãos, a gente não pode começar e terminar, a gente tem que ser igual a Deus. Lembra que Deus, Ele terminou a sua obra? E o que foi que aconteceu? Ele descansou. Amém? Mas a pessoa diz, não, eu vou entregar isso porque eu estou cansado. Mas sabe, irmãos, quando a Bíblia diz que Deus faz do cansado, o que é que Ele dá? Força. Ele não dá descanso ao cansado, Ele dá força. Então não ore mais pedindo descanso a Deus, porque Ele não vai dar isso a você. Ele vai dar força. Ele faz forte ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Aleluia. Aleluia. Então não entregue o que você está fazendo, seja fiel. Não deixe o cansaço parar aquilo que Deus tem para você. É cansaço? É, irmão, vai ter um tempo que a gente vai cansar, mas como eu disse, a fidelidade deve falar mais alto. Amém? Aleluia. Porque também nós vamos crescer na prática da submissão. E o que é submissão? É se colocar abaixo de uma missão de uma outra pessoa. É você abrir mão do seu ponto de vista e abraçar e seguir o ponto de vista da sua liderança. Jesus, Ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. A Bíblia diz que Ele aprendeu, irmãos, a obediência naquilo que Ele sofreu. Ou você acha que Jesus não tinha vontade, Ele queria ir para a cruz? Não queria, porque se Ele quisesse, Ele não tinha orado dizendo, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas Ele abriu mão da vontade dEle. Vai ter momentos no serviço que a gente vai ter que abrir mão da nossa vontade. Eu não gosto disso, mas não é porque eu não gosto. Como Paulina falou, né? É por causa de pessoas. Não é o que eu faço, mas é a quem eu sirvo. Amém? Lembra daquela irmã, se ela não gostasse de estar lá abraçando o povo? Aquela mulher tinha sido perdida. Aleluia. Também faz nos exercer a obediência. Eu queria chamar o grupo de música para você pensar que a gente já está terminando. Pode vir, a gente está terminando mesmo. Mas faz a gente crescer, irmãos, em obediência. E deixa eu dizer, quando a gente obedece, irmãos, a gente anda em obediência, a gente fica a uma instrução de algo incomum acontecer na nossa vida. Sabe, irmãos, teve uma pessoa que era fiel no serviço, ó, lá na igreja com a gente, fiel mesmo. Que ele chegou um dia com uma bicicleta e saiu com 2 carros de lá. Porque ele disse, rapaz, eu tenho um compromisso a fazer. Eu tenho uma escala a cumprir. Eu tenho pessoas a servir. E sabe, irmãos, ele chegou com uma bicicleta e saiu com 2 carros de lá. Porque quando a gente se propõe a obedecer ao Senhor, coisas incomuns acontecem na nossa vida. Lembra lá de Jesus em Caná da Galileia, João capítulo 2. A Bíblia diz que ele estava lá, Maria chega, a mãe dele dizendo, olha, faltou vinho. E ele diz, olha, o que é que eu tenho a ver com isso aí? Não é chegada a minha hora. Mas Maria dá uma instrução àquelas pessoas. E qual foi a instrução? Fazei tudo o que ele vos disser. Aleluia. Sabe qual é a instrução para coisas incomuns acontecer na nossa vida? Fazer o que Jesus está pedindo para a gente fazer. Maria deu o segredo do nosso sucesso. Faça tudo o que Jesus está pedindo para fazer.
E o que é que vai acontecer? Milagre vai acontecer. Coisas incomuns vão acontecer. O que foi que aconteceu de incomum? Beber um vinho de uva que não foi plantado. Né? Vinho que não veio da uva. Por causa de quê? Da obediência. Então, quando a gente está servindo, irmãos, a obediência vai ser tratada na nossa vida. Mas quando a gente anda em obediência, a gente abre porta para um incomum tocar a gente. Quantas vezes eu já cheguei cansado para servir lá e coisas incomuns aconteceu? Como assim, pastor? Uma irmã que eu olhei assim, rapaz, ela chegou e disse, olha, eu queria ofertar isso na tua vida. Eu digo, mas eu olhando para a minha condição, eu digo, eu tenho que ofertar para você. Ela disse, não, mas Deus falou. E sabe, Deus falou comigo, aquilo que você promover para a minha casa, eu vou promover para a sua. E eu não tenho cansado, irmão, de promover coisas na igreja do Senhor. E eu tenho visto Deus trabalhar em favor de mim e da minha casa. Porque a gente se propôs. Agora, muitas pessoas falaram contra, mas essas pessoas que falaram contra hoje pedem oração a gente. Hoje celebra a nossa vida e diz, rapaz, verdadeiramente Deus é Deus. Só podia ter sido Deus na tua vida. Amém? E eu digo a você, nunca diga não às oportunidades de Deus. Quando a gente olha Naamã, quem era Naamã? Herói de guerra, bem quisto, tinha um status, mas tinha uma lepra na vida dele. A Bíblia diz que tinha um porém na vida dele. E sabe onde é que esse porém foi resolvido? Quando ele começou a servir. Dá ouvido, irmãos. Porque a Bíblia diz que tinha uma serva. E sabe, se meu Senhor soubesse, lá em Samaria tinha um profeta que curaria ele da lepra. Mas quando Jesus está falando lá em Lucas, acerca, né, de pessoas curarem profeta, ele diz, olha, existiam muitos leprosos no tempo aqui de Eliseu, do profeta Eliseu, mas só foi curado um, que foi o Sírio Naamã. Então não tinha histórico. Como é que aquela menina disse que ia curar se ela nunca tinha visto um leproso ser curado? Diga fé. Então Deus já usou um servo aí. Está vendo a importância do serviço na vida de pessoas? Aquela menina estava se tornando uma resposta para a vida daquele homem. E sabe, irmãos, mais uma vez eu digo, eu estou diante de respostas aqui nessa noite. Deus quer te usar para tocar vidas. E como é que isso vai acontecer? Através do serviço. Aleluia. E aí Naamã vai falar com o rei. Aí o rei diz, não, você está querendo guerra comigo. Tirou a roupa lá. Aí o profeta disse, não, manda ele vir até mim. Quando ele chegou lá diante do profeta, o profeta nem atendeu ele. Porque Deus estava tratando com a vida dele. Mandou o servo. Aí disse, olha, ele mandou você ir ali no Jordão, dar 7 mergulhos, 7 tembugadas, né? Um frecheirozinho. É como se ele dissesse aqui, olha, vai ali no rio Tietê, dá 7 mergulhos ali. E ele ficou arretado. Ele disse, rapaz, como assim? Que negócio é esse? Ele está marcando, está me marcando, né? E ele disse, não, eu vou para casa. Mas no meio do caminho Deus levanta outro servo. Pessoas que estavam servindo. Ele disse, meu Senhor, se ele te pedisse algo demasiadamente difícil, o Senhor não faria? Ou que a gente dá 7 mergulhos aí? Que a gente dá 7 frecheiras aí nesse rio, bora? Não, mas no meu tem melhor. Mas irmãos, a instrução era no Jordão. Não era porque o Jordão era milagroso. Porque se fosse milagroso, no primeiro mergulho ele tinha ficado curado. Mas era a obediência. Mas quem Deus estava usando? Aquelas pessoas que estavam servindo. Aleluia. E coisas foram tratadas na vida de Naamã. E eu sei, irmãos, e eu declaro sobre a sua vida, né, que pessoas serão tocadas, pessoas serão restauradas por causa do teu serviço. Aleluia. E o último ponto é, porque eu sirvo na igreja, porque eu devo servir na igreja local? Porque me traz galardão. Diga, galardão. Aí você pode ficar de pé. Então diga, traz galardão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz, sede firmes e constantes, sabendo que no Senhor o seu serviço não é vão. Amém? O que é que ele está dizendo assim? Se você serve, segura a onda, porque vai vir recompensa para você. Hebreus 6,10 diz, Deus não é injusto para se esquecer do seu serviço aos santos, porque servistes, mas ainda servis aos santos. 2 Crônicas 15:7 diz, mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Outras versões dizem, o seu serviço terá recompensa. Em Malaquias capítulo 3, verso 16.
Aleluia. Eu vou ler aqui na versão a mensagem. Ele fala aqui em Malaquias 3,16, na versão a mensagem, de dois grupos de pessoas. Um grupo que dizia: rapaz, é em vão servir a Deus, para que fazer isso? O que é que a gente ganha com isso, servindo ao Senhor? A gente não ganha nada, olha, a gente não faz nada e as coisas estão tudo certo. Mas tinha um outro grupo, irmãos, que estavam lá reunidos e disse: rapaz, a gente não pode proceder dessa forma. A gente deve viver servindo a Deus, honrando a Ele. E a Bíblia diz que a esse grupo que determinou servir e honrar o Senhor, a Bíblia diz que foi lavrada uma ata diante de Deus e os olhos de Deus estavam atentos. E a Bíblia diz que foi lavrada uma ata dessa reunião. E para essas pessoas que decidiram: rapaz, a gente vai servir a Deus honrando a Ele, Ele disse: a essas pessoas, eles vão receber tratamento especial quando eu entrar em ação. Aleluia. Sabe o que é tratamento especial? É quando você está dentro de uma pessoa grávida e ela chega no final da fila, ela faz assim: ai, a pessoa olha, não pode passar. Pode ir, pode ir. Quer tratamento especial? É você sair do último e ser o primeiro. Agora, quando é que isso vai acontecer? Quando a gente está servindo. Aleluia. Tratamento especial, irmãos. Quando? Quando Deus entrar em operação. A Bíblia diz que Ele não é injusto para se esquecer. Sabe, irmãos, eu tenho recebido coisas na minha vida que Deus falou: por causa do teu serviço, porque você tem sido fiel em minha casa. Sabe, irmão, Deus é um bom pagador. Deus é a nossa fonte. E a Bíblia diz: e outras vezes verão a diferença entre os que servem e os que não servem ao Senhor. Aleluia. Então as pessoas vão ver a diferença, irmãos, daqueles que servem e daqueles que não servem ao Senhor. Amém. Como é que eles vão ver a diferença? Através do tratamento que Deus vai nos dar. Então vale a pena, irmão, servir na casa de Deus. Vale a pena estar nesse lugar plantado aqui, onde Deus nos plantou, frutificando em toda boa obra. Vale a pena, irmão, se sacrificar e entender: rapaz, eu vou porque tem pessoas que dependem de mim. Eu lembro uma vez que o pastor chegou e disse: você sabe o que é que você está fazendo? Ele disse: eu estou trocando uma fralda. Ele disse: não, você não está trocando uma fralda. Ele disse: não, estou, pastor, não está vendo não. Ele disse: não, você está proporcionando uma família ser abençoada. Aleluia. Diga: respostas. Diga: eu sou resposta. Aleluia. Aleluia. Eu quero nesse momento, irmãos, como eu disse, estamos numa conferência, que você julgue seu coração acerca dessas intenções, desses pontos que a gente falou. Aleluia. Eu estou sendo encontrado no lugar de fidelidade, irmão. Se não está, se coloca hoje nesse lugar, porque é no lugar de fidelidade que Deus vai alcançar você. Rapaz, é um mandamento, mas eu não estava obedecendo a isso. Eu me proponho a servir hoje. Rapaz, eu não estava crescendo, estava aqui desanimado, mas eu me proponho a me submeter, a honrar, a obedecer. Aleluia. A perseverar. Rapaz, eu me proponho hoje a servir com amor ao Senhor, de todo o meu coração. Não servir com interesse, mas com inteireza de coração, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. E fica pronto, irmãos, há recompensas divinas na tua vida. Deus, Ele recompensa a gente, irmãos. Deus recompensa a gente. Eu lembro de uma vez que uma irmã chegou para mim e disse: pastor, eu queria dar um dia de shopping às suas duas filhas. E eu disse: como assim, irmã? Vem aqui para conversar. Porque a gente entende, irmãos, que a gente não está aqui para ganhar em cima de ninguém. Deixa eu entender qual é a intenção, a motivação do teu coração. E ela disse: não, porque Deus falou comigo. Falou o quê, irmã? Disse: não, porque o Senhor tem servido a gente tão bem aqui, que somos os filhos dele. E Deus falou para a gente servir ao Senhor, servindo as suas filhas. E eu digo: irmã, se a motivação é essa, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração. Pode levar. E sabe de algo, elas sabem pedir, viu? Mas o que é isso, irmão? Deus assistindo a gente, mostrando a fidelidade dEle, a recompensa dEle sobre as nossas vidas. E sábado a gente vai falar sobre estarmos enraizados na honra. E honra é a gente valorizar, irmãos, o lugar onde Deus nos plantou.
Honrar é você não tratar como comum. Pessoas que trataram Jesus como comum deixaram de receber da vida dele. Mas nesse momento a gente vai cantar uma canção. Está todo mundo alinhado nos seus postos aí, né? Você vai ver que vai fluir, irmãos. As coisas saem mais rápido. Mas eu quero te convidar a se consagrar nesse momento ao Senhor. Aleluia, aleluia. Você pode fazer isso nesse momento. Eu não sei, irmãos. Não estamos aqui para julgar você. Estou aqui para te ajudar. Eu estou fazendo o papel daquele auxiliar. Eu estou dizendo apenas: faça o que Jesus disse para você fazer. Se é para voltar para um departamento, volte hoje. Se Ele disse que é para servir com excelência, sirva hoje. Porque o milagre está na obediência. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Rasgue seu coração ao Senhor nessa noite. Se comprometa com Deus. Deus não chamou você para estar envolvido, mas Ele chamou você para estar comprometido com Ele. Rouba Santo Espírito, Santo Espírito. Deus diz nessa noite: filho meu, dai-me o teu coração. Entrega teu coração ao Senhor. Saia daqui nessa noite como resposta de Deus para a vida de pessoas. Não sejam Jonas fugindo do propósito, mas sejam Jonas se arrependendo e voltando para o propósito dele, que é de paz e não de mal sobre a tua vida. Existem pessoas que estão esperando pela tua manifestação, pela manifestação do teu serviço. Se você chegou cansado, receba força do Senhor. Se você chegou desanimado, receba ânimo do Senhor. A alegria do Senhor é a sua força. Se você chegou decidido a não servir mais, volte e sirva com excelência, fazendo a vida extra. Eu declaro um vinho novo sobre a tua vida. Vinho novo, porque valores estão sendo encontrados, dracmas que foram perdidas acerca do serviço estão sendo encontrados nessa noite. Receba vinho novo do Senhor. Receba, receba, receba do Senhor renovo sobre a sua vida. Nunca mais o mesmo. Eu
estava numa reunião de ministros. O apóstolo Bud estava ministrando. Na verdade, apóstolo Guto, me desculpe. O apóstolo Guto ministrando, ele disse algo que me pegou. Ele disse assim: comprometimento é gostar do que eu faço, ainda que eu faça o que eu não goste. Vou dizer de novo. Comprometimento é gostar do que eu faço, ainda que eu faça o que eu não goste. Amém? O que Deus está nos chamando, irmãos? Para nos comprometermos. Sabe, Deus não está procurando uma vontade fraca, Ele está procurando uma vontade rendida. Há um tempo em que a gente faz o que não gosta, para que mais à frente você faça o que você ama. Aquilo que de fato Deus te chamou de maneira específica. Me lembro que um dia eu disse ao pastor: pastor, eu não gosto do que eu faço, não estou gostando não. Ele disse: eu sei, mas é necessário. Diga: é necessário. Enquanto a gente faz, coisas em nós estão sendo trabalhadas, irmãos, estamos sendo lapidados. Amém? Então, a Bíblia diz: se submeta debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele te exalta. Amém. Glória a Deus. Que noite gloriosa, irmãos. Temos sido ricamente abençoados nesses dias. Amanhã tem mais, 9 da manhã. Nós temos uma programação especial. Convido você a participar de tudo aquilo que a igreja está promovendo. De fato, é o Senhor que abriu esse tempo para nós, para que fôssemos alcançados realmente por Ele, pela Sua palavra, para que fôssemos despertados, encorajados, fortalecidos para o serviço. Amém? E somos muito gratos a Deus por tudo aquilo que temos recebido nesse tempo. Mas amanhã tem mais. Diga: amanhã tem mais. Aleluia. As águas estão subindo, irmãos. Amém? 9 da manhã. E aí à noite nós temos a programação a partir das 19 horas. Então fica atento. 9 da manhã haverá uma programação e nós vamos avançar dentro desse assunto. E à noite nós teremos o encerramento dessa conferência. E o pastor Diego e também Poliana vão ministrar à noite. Amém? Eles vão dividir o tempo e vai ser uma grande bênção. Nós temos um pedido de oração pelo senhor Constantino, pai do Marcelo. Em nome de Jesus, nós oramos por Constantino e declaramos uma intervenção sobrenatural. Em nome de Jesus, declaramos saúde, declaramos cura para o seu corpo, declaramos o seu corpo se alinhando com aquilo que a tua palavra diz, Pai. Certamente Ele já levou sobre si, e se Ele levou, Constantino não precisa carregar. Nós te agradecemos por ele desfrutando do poder de Deus em seu corpo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, querido, te espero amanhã. Venha, não se atrase. A partir das 9 estaremos aqui para uma programação maravilhosa, amém? Muito obrigado, seja abençoado na prática da palavra. Não esquece. Seu bilhetinho embaixo da cadeira.